Fullmetal Alchemist é um clássico dos animes. Inclusive, o Brotherhood foi o que conquistou e chegou mais próximo da nota 10, e realmente é um anime incrível. Porém, o universo de Fullmetal Alchemist, tanto o Brotherhood, tanto o de 2003, é cheio de inspirações na vida real. E bem, hoje eu queria falar do Fullmetal Alchemist Brotherhood e todas suas inspirações que a vida real tem com a história da humanidade. Porém, Fullmetal Alchemist é muito gigantesco. Nisso, então decidi falar de um personagem em específico e que realmente suas inspirações existiram na vida real. Esse personagem é King Bradley, o Führer. Antes de prosseguirmos com o vídeo, tenho que pedir que você se inscreva no canal se você estiver interessado em saber um pouco mais das inspirações e das políticas dos animes com muito humor, e sim, eu sou libertário. Então deixe seu like para que mais pessoas possam ter a chance de ver esse vídeo e descobrir a realidade que alguns tentaram ocultar de vocês. E eu irei falar isso mais no final. Principalmente é o que se diz ao King Bradley do Fullmetal Alchemist Brotherhood. Pois o Fullmetal Alchemist de 2003 tem mais inspirações realmente no ditador da Alemanha, aquele mesmo, o Bigodinho. Apesar do Bigodinho aparecer numa continuação de Fullmetal Alchemist do filme O Conquistador de Shambhala, onde realmente Eduard Elric vai para a Alemanha bigodista. Sim, é bem diferente a história do Fullmetal Alchemist clássico, onde aquele partido está em ascensão. Eu irei fazer um vídeo muito interessante sobre Fullmetal Alchemist e a continuação direta do Fullmetal de 2003. Vale a pena assistir, mas hoje eu irei estar falando sobre o anime de 2009, o FMA Brotherhood, que é mais semelhante, inclusive, ao mangá. Então agora deixe seu like, pois vamos falar de King Bradley. Tem a aparência de um ser humano adulto, com cabelos pretos e penteados para trás, bigode e um porte físico em ótimas condições para alguém de sua idade, e um tapa-olho. No Fullmetal de 2003, que até certo EP segue o mangá, ele tem uma aparência mais similar ao bigodudo, sendo seu bigode mais reto e tendo olhos fechados. Não sendo assim no mangá, já no anime de 2009, ele tem um bigode mais caído para baixo, nos pontos, e apesar de em alguns momentos manter os olhos fechados, normalmente ele está com o olho bem aberto. A Bradley, ele faz parte dos homúnculos da versão de 2003, e ele faz parte, porém, ao invés de ser o pecado da ira, ele é o pecado do orgulho. Interessante que em algumas culturas dizem que o orgulho cega. Nessa versão, que ele é orgulho, ele simila bem mais ao bigodudo, por ter realmente um orgulho imensurável, considerando todos os humanos depressíveis, menos Dante, sua mentora, que é como se ela fosse o pai. Só que muito diferente, assim, pessoal, você tem que assistir esse anime porque é muito diferente. Que várias vezes no anime de 2003, ele fala de superioridade, no sentido bigodista, e se é que você me entende. Então ele acha que existem seres superiores e outras raças, no caso dos homúnculos, o que deixa ele ainda mais parecido com o bigodista. Nesta versão, no caso, aquele nacional social, você sabe. É inegável que em todas as duas versões, a Mestriz é uma Alemanha bigodista. Porém, sim, então a versão de 2003 é inegável que ele é similar ao bigodista. Lembrando mesmo ele, sendo similar não significa que é igualzinho. Aliás, muitas coisas são diferentes. Bradley na versão de 2009 no mangá é muito diferente da versão de 2003, já que nessa versão de 2003 ele apresenta ser calmo, tanto por se achar superior aos outros. Já na de 2009 ele é um homúnculo, mas o homúnculo da ira, aonde ele realmente é uma pessoa muito irada. Interessante para vocês verem que o nome dele não é à toa. No funeral de Myers Hughes, muito triste inclusive, ele começa a estremecer as mãos. Mustang, na ocasião, achou que era tristeza ao ver a garotinha filha de Hughes chorar, mas era na verdade porque Bradley não estava conseguindo conter sua raiva ao ver que uma menina não mantinha a postura no funeral. Então sim, ele é tão irado que precisou controlar sua raiva para não ser descoberto por todos. Algo interessante, mesmo sendo irado, mantém uma aparência de um camarada bonzinho, um velhinho gente boa, ainda mais pelas suas atitudes incomuns do normal, como dar uma melancia para Edward e pular a janela tentando fugir. Bradley é um líder muito carismático, tanto nas duas versões. Esse foi o jeito de se perpetuar no poder, bem similar ao camarada de Stalin, que era uma pessoa muito irada, chegando a fazer rebeliões, assassinato e até pessoas morrendo de jeito hediondos e não sentindo nenhuma reação. Sim, Stalin era uma pessoa bem irada, porém mantinha a aparência carismática,
tanto que muitos chamam ele de camarada Stalin. É uma pessoa muito calma, quando na verdade realizava milhões de mortes. Tá, mas agora iremos voltar um pouquinho em Bradley. Depois voltamos a Joseph Stalin. Bradley curiosamente esteve envolvido na guerra civil de Chival, algo que pode dar a entender que King tivesse mais relação do bigodinho. O povo de Chivala é inspirado grandiosamente nos ciganos, na cultura cigana. E bem, eu irei fazer um vídeo explicando detalhadamente o que ocorreu em Chival, mas isso fica para a próxima. Porém, ele tem mais similaridades com o bigodinho. Porém não, meu amigo, Stalin coincidentemente também fez guerra por territórios menores do dele, e de muitos extermínios. Na verdade, tem até mais similaridades com Joseph Stalin. Um símbolo comum de ira que ordenou a morte de mais de 6 milhões de homens, mulheres e crianças de seu próprio país em massacres e prisões sancionadas pelo Estado. No anime Fullmetal Alchemist Brotherhood, vemos isso ocorrendo. Simplesmente em um dos motivos para a guerra foi Stalin ter anexado Ichival ao seu país, depois que o povo começou a se revoltar, principalmente por causa daquela menina que vocês sabem que aconteceu com ela, né? O inveja acabou finalizando ela. Ele decretou extermínio, inclusive tem até o decreto dele aí. Ele sancionou a guerra, é como se tivesse sancionado a guerra, o que realmente aconteceu na vida real com Stalin, em extermínio ao povo de Chival. Isso mesmo que tu ouviu. Não foi sancionada uma guerra a Chival, mas sim uma guerra de extermínio ao povo. Foi exatamente o que Stalin fez com seu próprio povo, já que tecnicamente Chival era de acordo com o guardanapo sujo de Stalin, quer dizer, de King Bradley, era parte de seu país. A única diferença nesse caso é que Stalin mais por crueldade mesmo, já King Bradley, spoiler, fez isso para a criação da Pedra Filosofal. Pelo menos no anime, Stalin teve um motivo, já o verdadeiro Stalin não. Na verdade teve sim, para centralizar mais o poder, ganhar mais popularidade e deixar o comunistão dele mais forte. Outra semelhança, sim, não para por aí, é que no EP25, quando o Bradley fala com Roy Mustang, ele diz isso. Aqui na legenda da dublagem é semelhante, mas não é igual. E para você entender, ele tem que ser igual. Então eu vou ler a da legenda aqui, da legenda do anime, porque senão não fica igual. Fizeram um grande escândalo pela morte de um único homem. Desde que veste esse uniforme, deve estar preparado para morrer a qualquer momento. Principalmente o início é dito pela morte de um único homem e faz um grande escândalo. É semelhante a uma citação de Joseph Stalin. Uma única morte é uma tragédia, mas 1 milhão de mortes é uma estatística. Amigos, ainda acha que ele é parecido com o Bigodudo? Realmente confesso que ele é semelhante a ele em alguns aspectos. Irei falar mais disso no final, mas vamos lá. Mais uma semelhança. Bem, não sei se vocês sabem, mas a ideologia política do comunismo não acredita em nenhum deus. Mas não só isso, mas também Marx, que foi uma das pessoas mais importantes para o desenvolvimento do comunismo, ele dizia que acreditava que a religião foi criada só para os humanos ficarem contentes em morrer pobre. Mas não só isso. Para uma sociedade comunista era necessário destruir a religião. Acho que vocês já devem ter ouvido falar disso. Stalin era fãzaço de Marx, então ele também era contra a religião e perseguiu muitas pessoas por isso. Coincidentemente, muitas pessoas em Amestriz são pessoas no mínimo agnósticas, tanto a apresentar pelos próprios irmãos Elrics, quem assistiu o anime sabe disso. Interesse nos ensinamentos do Deus Leto? Não, moça, infelizmente eu não tenho religião. Você acredita mesmo que suas orações podem trazer os mortos de volta à vida? Sim. Essa é a quantidade média das substâncias que compõem o corpo de um ser humano adulto. Apesar da ciência moderna conhecer detalhadamente a composição do corpo humano, não há um único caso de sucesso na transmutação humana. Agora me fala, uma coisa que a ciência não descobriu, dá pra alcançar só orando? Não vou discutir suas crenças, mas tem que admitir que esses materiais podem ser todos comprados no mercado com as economias de uma criança. O material que compõe o ser humano é bem barato. As pessoas não são objetos. Essas palavras são uma blasfêmia ao Criador. Receberá uma punição divina. Não temos medo disso. Nós, alquimistas, somos cientistas. Não podemos depender de coisas vagas como deuses e criadores. Nosso objetivo é decifrar todos os princípios e leis que regem esse universo. Buscamos a verdade. Ironicamente, apesar de não acreditarmos em Deus, somos nós, alquimistas, que em alguns aspectos estamos mais próximos de Deus. Arrogância, prepotência, enfim. Mas não só ele, vários personagens, uma coisa que era banida na União Soviética era a religião. Então houve um erro de minha parte nesse caso. Na União Soviética, não era todas as religiões que eram banidas, algumas religiões eram toleradas, porém era desincentivado a religião para que chegasse ao seu fim. Mas algumas religiões ainda podiam funcionar. Porém, mesmo assim, vários crentes e pessoas que acreditavam em Deus, entre outros, eram perseguidos pelas suas crenças, já que a União Soviética era científica, o que deixa ainda mais similar ao que falarei a seguir, de acordo com a necessidade.
sociedade e os interesses estatais. Algumas religiões podiam ser mais condenadas em alguns locais do que em outros, e até mesmo podia haver o apoio de determinadas crenças para promover a aproximação com o povo. Sim, algumas religiões eram incentivadas para ter apoio popular igual. Veremos no caso de Cornelius. A seguir, porém, mesmo sendo permitido igrejas, Stalin tentou acabar com elas, porém perdeu popularidade e parou com isso, mas o Estado soviético era altamente ateísta. Não esqueçam disso, desculpe o erro. No anime não se mostra banida a religião e a mestriz, só se mostra bem enfraquecida, como aquela de Cornelius, que era uma religião para enganar o povo e conseguir chegar mais perto dos objetivos dos homúnculos. Inclusive, para o final, é que no EP de 30 é mostrado um flashback, onde Führer King Bradley desconhece a existência de um deus, e ainda zomba daqueles que disseram que Deus iria punir ele, após ele ter recusado parar a guerra. Escutaram esses estivalianos, falaram que Deus acabaria com ele e mataria ele. Interessante é que no EP da morte de Bradley, exatamente quando ele ia matar o Scar, o deus, que no anime é tecnicamente o sol, pois tem toda aquela parada que tu sabe, passa bem na hora pela lua, num tipo de eclipse, cegando o Bradley e dando brecha para que Scar escapasse da morte, e não só isso, mas matasse Bradley. Então, tecnicamente, o deus que Bradley desprezava ocasionou sua morte. Então, mais uma coincidência aí, Bradley não acreditava em Deus. Interessante também que, né, ele foi morto por Scar, e Scar, ele se dizia representante de Deus, né, para fazer justiça, né, na Terra, né. É bem interessante isso. Então, realmente, quem mais não acreditava em Deus e era um ateu convicto? Ele mesmo, nosso camaradinho Stalin. Até nisso de semelhanças tem com o King Bradley. Então, acho que está muito óbvio nisso. Porém, existe um argumento que pode indicar que seria o Bigodinho. No anime é bem claro que eles estão na Europa, principalmente na Alemanha. Talvez se pergunte, para mim, agora a prova mais convincente que essa realmente tem que admitir, se fosse só pela localização, seria o Bigodinho. Porém, com tantas semelhanças, eu diria assim, imagina que ao invés de Stalin fosse para a Rússia, ao invés disso ele fosse para a Alemanha. Simples, entendeu? O Bigodinho sumiu no anime também e é apresentado a Muralha de Briggs, que pelo nome lembra muito a Muralha de Berlim. Então seria essa Armstrong, Stalin ou Bigodinho? Não, óbvio que não. Eu diria que a autora quis confundir um pouco. Também outra coisa que a autora quis passar, que na verdade o nacional bigodismo e o comunismo / socialismo são as mesmas coisas. Parabéns, autora. Um show de aplausos por educar as pessoas. Tenho muitas mais coisas políticas para falar desse anime e do próprio King Bradley, porém vou deixar isso para um vídeo mais pra frente e vou falar de Ichiban, que sim é uma guerra fictícia que nos faz entender muitas máfias estatais humanas. Mas antes de terminar esse vídeo, eu tenho que falar o que eu falei no início do vídeo. Bem pessoal, nesse vídeo eu já sabia que o King Bradley tinha semelhança com o Stalin, tanto na aparência como em algumas ações dele realmente, porém eu decidi pesquisar, né, eu pesquisei obviamente, né, pra ver se acha mais informações. Inclusive, obrigado, eu pesquisei e mano, várias informações ajudaram a fazer esse vídeo e deixar ainda mais completo, cara. Porém, eu queria dizer uma seguinte coisa, eu procurei e eu achei, inclusive em PTBR, eu achei inclusive uma citação de Stalin, mas era assim: King Bradley tem semelhanças com Stalin. Era só isso, literalmente. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que o cara que escreveu isso quis passar que na verdade ele só tinha semelhanças da cara com Stalin, não realmente, tipo, ações dele. Assim, deixando meio mais subliminar isso, não talvez ver que Stalin é ruim, talvez o maluco seja gosta de Stalin, gosta do comunismo, alguma coisa assim. Ele quis, tipo, deixar bem subjetivo, bem assim, só pra você, tipo, não entender direito. Aí, beleza, aí eu fiz daí e falei, caraca, tipo, não tem mais nenhuma informação. Aí eu pesquisei num site gringo e, mano, tava muitas informações. Tava aquela lá do negar Deus, né, e ele morrer por Deus no final do anime. E tava aquela lá da morte que ele ordenou, né, de 6 milhões de pessoas, né. Então, cara, esse site me ajudou muito. Eu não vou deixar ele aqui, né, mas, mano, se tu pesquisar King Bradley aí, é o primeiro que aparece, tá em inglês, mas ajudou muito, cara, ajudou muito pra complementar as informações aqui. Tome cuidado com os sites brasileiros, porque esses sites brasileiros é melhor não ter ajuda deles. Então, pessoal, é isso.